Oi, pessoal, boa tarde. Iniciando aqui uma aulinha da unidade curricular de iniciação ao desenho, ficha técnica, ilustração de moda. Eu vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre como iniciar qualquer tipo de desenho, né? Umas técnicas aqui básicas para vocês iniciarem. Bom, aqui eu tenho primeiro alguns materiais que eu gostaria de mostrar a vocês, tá? Geralmente, quando eu começo o meu desenho, eu posso começar até com tanto um lápis quanto uma lapiseira HB, mas eu prefiro, tá? Trabalhar com uma 2B, tá? Tem lápis, tá, gente? 2B. Aqui, ó, focou, beleza? E eu tenho aqui lapiseiras de diversos tamanhos, mas eu trabalho muito com essa ponta 2B, que é uma ponta um pouco mais macia. Então, por que assim um pouco mais macia? Qual é a diferença dela? Bom, se eu pegar um lápis comum para escrita, esse lápis geralmente é um HB. Então, um lápis HB, eu vou pegar aqui no meu estojinho, um lápis comum aqui, olha. Geralmente ele tem essa sigla HB e eu vou ter um peso, certo? Para escrever, beleza. Tá. Esse é o HB comum. O 2B, reparem que sem muito esforço, tá? Ele se torna um pouco mais escuro, vamos dizer assim. E a ponta dele até fica um pouco mais arredondada, um pouco maior, assim, rápido, né? E reparem ali, olha, que eu tenho um aspecto de algo mais macio, né? Uma ponta mais macia. Conforme essa numeração vai aumentando, eu vou pegar também ó, um 5B, ó, e eu tenho aqui, ó, sem muito esforço, eu não preciso apertar o meu lápis para conseguir esse efeito, ó. Beleza, e aí eu vou pegar agora um 8B, tá? Então, facilmente, ó, vai ficar mais pesado ali. Meu até tá com a ponta já precisando fazer a pontinha que eu usei ele muito. Então, assim, essas são as diferenças dos tipos de lápis que a gente pode trabalhar. Então, o lápis HB, como vocês viram, parece que tem uma ponta mais endurecida, né? Ele é ótimo para escrita, mas para o desenho nem sempre ele vai ajudar tanto. Então, é legal você trabalhar com um lápis 2B, pelo menos, ou na sua lapiseira, né, que eu vou mostrar aqui as minhas, na lapiseira você pode estar trabalhando com a ponta 2B também, tá? Eu costumo usar 3 tipos de lapiseira, até pra minha escrita comum, gente, eu uso a 2B, tá? Eu acho muito mais macio, muito mais gostosa de escrever. Mas eu geralmente uso muito a 07, tá? O tamanho, a pra ponta 2B. 05, tá? Eu tenho uma ponta um pouco mais fina, então eu consigo fazer uns detalhes. E a 03 também, para uns detalhes bem minuciosos. Eu acho muito legal trabalhar com essa 03 também. Então, eu tenho ali, olha, diferentes espessuras com aquela minha ponta 2B, tá? Então, aqui eu tenho a 07, aqui eu tenho a 05 e aqui eu tenho a 03. Que olha, é um risquinho bem fininho para fazer alguns detalhes, é muito legal porque quase não aparece. Na parte de desenho técnico, eu gosto muito de trabalhar
com a 03 também, para não ficar um desenho muito confuso. Isso eu tenho que pensar porque tudo que eu tô desenhando, muito pequenininho, muito minucioso, se eu começar a trabalhar ou com um lápis com a ponta muito grosseira, ou com uma lapiseira com a ponta muito grossa, eu não vou conseguir mostrar esse detalhe, eu vou acabar confundindo um pouco as coisas, né? Então eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Por isso que eu trabalho geralmente com essas três, tá? Ah, é obrigatório ter as três? Isso, gente, com o passar do tempo, vocês vão sentindo essa necessidade, conforme vocês vão trabalhando, vão desenhando, e aí vocês vão tendo essa necessidade. Mas qual é a necessidade, assim, inicial? O que que eu recomendo? Ah, pelo menos uma lapiseira 0,5 ou 0,7, tá? Que vai depender aí também do peso da mão de vocês. E uma ponta 2B. Ah, Patrícia, não dá pra comprar lapiseira? Um lápis 2B, tá? De qualquer marca, um lápis 2B. Para fazer ponta, dica, usem estilete, é muito melhor, a ponta fica muito melhor. Dá para trabalhar com uma faquinha também, geralmente eu tenho uma faquinha também para fazer a ponta, mas o estilete é excelente. Pode usar apontador, mas às vezes o apontador quebra a ponta, então o estilete é bem legal que te dá uma segurança, tá? Se desprenda um pouco, assim, eu tô sem esmalte, vocês repararam que eu tô desse jeito, geralmente eu, quando tô desenhando, eu também não pinto a unha, tá? Porque já aconteceu de, sem querer, riscar, e meu esmalte riscar no papel também, em um trabalho quase finalizado, né? E ele era todo a lápis, não tinha como esconder aquilo ali. Então eu tomo um pouco de cuidado com isso, então geralmente eu não uso esmalte nesse momento que eu tô desenhando, né, ou pintando. Bom, borracha, tá? Eu tenho aqui uma borracha comum, uma borrachinha amarela, tá? Uso bastante ela. Uma borrachinha branquinha, simples. Eu tenho uma borrachinha mais fininha. Tem outros tipos de borracha, que é borracha que é igual uma lapiseirazinha, que você pode estar adquirindo também, que é uma borracha mais fininha. A minha não tá aqui, tá? Mas eu tenho uma também, que é bem legal. E uma dica, né? Ah, eu preciso de pagar uma coisa muito pequenininha, não tenho uma borrachinha pequenininha. Vocês repararam que a minha borracha tá cortada, né? Então, eu cortei propositalmente, porque aí eu pego uma borrachinha simples, né? Apaga bem, mas aí eu uso essas quininhas para poder apagar os detalhes, tá? Então, só cortei ali com o estilete e uso também os pedaços. Dá super certo também, uma forma econômica aí, vocês aproveitarem para poder estar desenhando. E dicas, né? Quando a gente está iniciando o desenho, tem sempre que se lembrar que vocês não estão escrevendo. Então, o que acontece quando eu estou escrevendo? Eu apoio, né? Vou pegar um lápisinho aqui, ó. Eu apoio a minha mão, né? Aqui, para poder ter essa firmeza. Então, eu vou escrever, né? Assistente de moda. Então, eu tô, olha, apoiando, tá? E escrevendo. Preciso de força, preciso que tenha uma letra legível. Então, é uma coisa. Quando eu tô desenhando, aí vocês vão começar a desprender um pouco disso. Por quê? Eu não posso ter esse peso aqui, essa marca no papel. Eu tenho que ter mais, olha, suavidade. Então, eu afasto um pouco aqui o lápis, tá? Eu escrevo assim, mas eu afasto um pouco para desenhar, até para obter linhas, olha. Olha como é que eu consigo fazer uma linha bem suave, quase... eu sei que de repente aí no vídeo não dá pra ver tão bem, mas a intenção é essa, ter uma linha tão suave que se eu errar alguma coisa, eu tenho possibilidade de apagar sem marcar o meu papel, que eu sei que inicialmente a gente erra um pouco, né? Agora, essa daqui, bem marcada, olha o que acontece. Eu tenho que apertar a borracha no meu papel, com força ali, olha, para poder apagar. Ainda não apagou tudo, olha, dá pra ver ainda uma sombra, então eu ia ter que apagar mesmo
e ainda ia ficar com o papel marcado, ia ter um relevo, e eu ia machucar, vamos dizer assim, o meu papel. Esse papel, depois que você passar um lápis de cor, depois que você passar um hidrocor, ele não vai ter a mesma textura, não vai ter a mesma aparência, ele vai ficar meio borradinho. Então eu tenho que tomar um pouco de cuidado com isso também, tá? Como que eu vou segurar? Eu vou sempre iniciar com riscos bem leves, tá? Eu nunca inicio o meu desenho com riscos pesados. Depois, eu posso vir ou com uma caneta, ou com um lápis, ou com a lapiseira, e passando por cima, tá? Vamos dizer que confirmando ali o risco mais correto. Mas eu ainda aqui tenho possibilidade de apagar sem rasurar, certo? Em relação ao papel, aqui eu tô usando um papel A4 comum, papel sulfite, e preciso trabalhar com outro tipo de papel. Se você vai fazer uma ilustração de moda, onde você vai trabalhar um lápis de cor mesmo, uma aquarela, que é algo legal também de se trabalhar, ou até mesmo um hidrocor, seria interessante trabalhar com um canson, com um outro papel voltado para desenho mesmo, tá? Porque ele é uma folhinha com uma gramatura um pouco maior e você consegue colocar todos esses efeitos sem enrugar o seu papel, né? Sem perder ali. Porque quando você tá colorindo, por exemplo, dependendo de como você vai colorir o seu desenho, ó, vou dar um exemplo aqui, olha. Dependendo de como você vai colorir, você não vai simplesmente fazer isso, né? Dependendo, você quer dar um peso ali em uma área e você vai... Ah, quero dar um degradê, tudo bem, mas você vai manter ali um tempo ali no papel, você vai ter que riscar ali por um bom tempo. Então, como que você faz isso num papel mais fino, né? Lápis de cor, beleza, se você não precisar riscar com tanta força, que eu poderia até colocar, olha, um peso maior aqui, dependendo do trabalho. Como que eu faço isso sem que o meu papel deforme, tá? Então, isso eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Então, quando eu tô trabalhando, aqui o lápis de cor ele até aguenta bem, mas dependendo do desenho, eu acabo de tirar ele assim da mesa e eu vejo que ele tá até com um relevo, né? Tá um pouco diferente. O canson não vai acontecer isso. Então, para você iniciar, você pode iniciar com a folha do papel ofício comum, mas você, com o tempo, pode estar adquirindo ali um papel canson, um papel com uma gramatura um pouco maior ali, para você trabalhar até essas outras técnicas, né? De repente, trabalhar uma aquarela. Eu gosto muito da aquarela, que eu acho muito prática também, muito rápida. E aí você pode usar outras técnicas ali para colorir com mais facilidade. Ok? Então, essa foi a nossa primeira aulinha, tá? Mostrando um pouco dos materiais que vocês podem estar adquirindo. E lembrando que o desenho é prática, tá? Não adianta, minha primeira aula eu já vou saber fazer tudo. Não, você vai ter que praticar e entender que você também terá a sua limitação. Se eu tenho uma dificuldade em fazer um traço firme, você vai ter que praticar mais, sem olhar para o desenvolvimento do outro. Você tem que olhar para o seu desenvolvimento e saber que quanto mais tempo você praticar, melhor você vai se tornar.